Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 10 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Meus amigos, o Tribunal Superior Eleitoral provavelmente não gostará desta notícia, mas ela estampa hoje as páginas do Diário de Notícias de Portugal e não pode ser apagada. Uma notícia bombástica, ou melhor, para lá de bombástica. Documentos ultra secretos da OTAN foram roubados por um hacker e estão agora disponíveis na Dark Web, para quem quiser comprá-los, evidentemente. Esses documentos na Dark Web são vendidos por Bitcoin, por exemplo, e qualquer um pode comprar, inclusive, claro, agentes de segurança russos. Bem, por que a notícia é bombástica? Imagine, parece um filme de ficção. Um cyberagente da OTAN sediado em Washington descobriu recentemente, há poucos dias, fazendo uma investigação nas pastas, nos arquivos ultra secretos da OTAN, descobriu que alguns documentos tinham desaparecido. Então, investigando mais profundamente, acabou concluindo que um hacker havia invadido a pasta de documentos ultra secretos da OTAN desde agosto. E aos poucos, então, ia retirando os documentos ultra secretos, aos poucos, para não dar na vista. Ele instalou-se nos computadores da OTAN desde agosto. Bem, essa notícia, como disse, está no Diário de Notícias de Portugal. Documentos classificados da OTAN vazaram para a Dark Web após um ataque cibernético maciço à agência do Estado-Maior das Forças Armadas de Portugal, Estado-Maior Geral das Forças Armadas de Portugal, diz o Diário de Notícias. A venda na Dark Web de centenas de documentos que tinham sido enviados aos responsáveis de Portugal pela OTAN foi notada por agentes de ciberinteligência norte-americana que alertaram a embaixada americana em Lisboa, segundo fontes citadas pela publicação. Depois disso, o governo português foi informado da significativa violação de dados, com um aviso sobre a descoberta enviado diretamente ao primeiro-ministro António Costa em agosto. Pasmem, em agosto. E o primeiro-ministro, então, desde agosto, sabia da invasão e da retirada do roubo dos documentos. Abre aspas, foi um cyberataque prolongado no tempo e indetectável, prestem atenção no termo, indetectável, através de bots programados para detectar esse tipo de documentos que foram posteriormente removidos em várias etapas, aos pouquinhos, para não dar na vista. Informou uma das fontes do Diário de Notícias de Portugal. Uma equipe de peritos do Gabinete Nacional de Segurança, GNS, e do Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal foi supostamente enviada ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas para proceder ao rastreio das redes do organismo. Uma auditoria abrangente dos sistemas internos permitiu ao Estado-Maior identificar de quais computadores os documentos da OTAN foram roubados, acrescentou o relatório. Foram utilizados canais inseguros para a transmissão de documentos sigilosos, quando deveriam ter sido utilizados os sistemas integrados de comunicação militar, o SICOM, alegou o veículo. A Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa não confirmou nem desmentiu o relatório, recusando-se a comentar o assunto de inteligência. Bem, então parece que a coisa vai sobrar mesmo para o Estado-Maior Geral das Forças Armadas de Portugal, que transferia documentos ultra-secretos por um canal inseguro. Bem, sobre isso, o Diário de Notícias de Portugal diz o seguinte: de acordo com várias fontes da defesa, ouvidas pelo DN, pelo Diário de Notícias, depois de terem sido alertados, os peritos do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança juntaram-se aos militares do Centro Nacional de Ciberdefesa
situado no Estado-Maior das Forças Armadas, e fizeram um rastreio completo a todo o sistema de comunicação interno da defesa. Dessa primeira averiguação, diz o Diário de Notícia, foram identificados computadores, principalmente no Estado-Maior das Forças Armadas, mas também nas secretarias militares e na Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, de onde foram exfiltrados, roubados, os tais documentos. E foi constatado que tinham sido quebradas as regras de segurança para a transmissão de documentos classificados. Isso porque, sublinham as mesmas fontes, essas entidades que têm ligações seguras, as entidades são os Sistemas Integrados de Comunicação Militares, o SICOM, para receber e reencaminhar documentos classificados, mas, nesse caso específico, teriam usado linhas inseguras ou não seguras. Questionado sobre esta crise e que medidas estavam sendo tomadas para garantir a confiança da OTAN em Portugal, fonte oficial de São Bento assegura que o governo português pode garantir que as Forças Armadas trabalham diariamente para a credibilidade de Portugal como membro fundador da aliança da OTAN e para que ela permaneça segura e intacta. Já a porta-voz de Antônio Costa sublinha que a troca de informações entre aliados em matéria de segurança de informação é permanente nos planos bilateral e multilateral. Sempre que existe uma suspeita de comprometimento de cibersegurança das redes e sistema de informação, a situação é extensamente analisada, disse a porta-voz, e são implementados todos os procedimentos que visam o reforço da sensibilização em cibersegurança e do correto manuseamento de informações para fazer face a novas tipologias de ameaça, disse ela. Se e quando se confirma um comprometimento de segurança, a subsequente averiguação sobre se existiu ou não responsabilidade disciplinar ou criminal é automaticamente determinada e determina-se também a adoção dos procedimentos adequados, disse ela. Já o ministro da Defesa Nacional, por seu lado, salientou que todos os cyberataques a qualquer entidade pública são objeto de coordenação estreita entre as entidades que, em Portugal, são responsáveis pela cibersegurança. Todos os indícios de tentativa de intrusão ou de potenciais quebras de segurança, disse ele, são averiguados e, se verificar um incidente, as autoridades competentes são notificadas e os procedimentos adequados são desencadeados. Já por seu lado, o Gabinete Nacional de Segurança remeteu a resposta sobre a sua ação para o gabinete do primeiro-ministro. Mas isso parece em agosto. Uma vez que o primeiro-ministro não terá sido chamado para instaurar o natural inquérito-crime, fica por saber que se foi instaurado algum inquérito interno para apurar responsabilidades nas entidades onde se presume que houve quebra de segurança. Este é, aliás, um dos poderes do Gabinete Nacional de Segurança, que deve assegurar a proteção e a salvaguarda da informação classificada. Também emenda das organizações internacionais de Portugal, que fazem parte do esquema de segurança. Segundo a Lei Orgânica de Segurança de Portugal, compete-lhe sempre que haja suspeita ou efetivo comprometimento, quebra ou violação de segurança, determinar a abertura de inquéritos de segurança e proceder às respectivas instruções, indiciar os seus responsáveis e participar, nos termos da lei, as entidades competentes, etc, etc, etc. Bem, a pergunta mais incômoda que se faz, um momento incômoda para Portugal, é por que o Gabinete Nacional de Segurança e o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas trocavam documentos altamente sigilosos à OTAN por canais inseguros. Isso desde agosto, quando foi identificado, agora recentemente, o vazamento desses documentos ou o roubo desses documentos. A pergunta é incômoda pelo seguinte, porque
Claro, supõe-se que alguém dentro do gabinete do Estado-Maior, do Estado-Geral das Forças Armadas, ou então do Gabinete Nacional de Segurança, poderia eventualmente estar roubando ele próprio esses documentos e vendendo-os, vendendo-os pela Dark Web a preços altíssimos, evidentemente. É uma suspeita, claro. Então, evidentemente também que, nesse caso, muitos militares portugueses serão consultados, por assim dizer, serão interrogados, claro, não só por Portugal, como também por agentes da própria OTAN. Existe a possibilidade de que um desses militares tenha roubado os documentos da OTAN e os passado para quem quisesse comprá-los na Dark Web? Sim, existe essa possibilidade. Daí porque se diz que nenhum sistema é seguro, já que o ser humano, ele próprio, é um tanto quanto inseguro ou inconstante ou até mesmo suspeito. E a suspeita, nesse caso, claro, recai em primeiro lugar sobre o governo socialista de Portugal. Não tem como negar este fato. Bem, independente de todo esse discurso, porque agora o que se faz é colocar tramela em porta arrombada, o fato é que está aí na Dark Web, disponível a quem quiser comprar, segredos altamente comprometedores da OTAN. Que segredos são esses? Ninguém falou a respeito. O que contém esses documentos classificados? Ninguém disse nada sobre isso. Há silêncio no momento em relação ao conteúdo desses documentos. Claro, porque imagina se nem todo mundo tem acesso à Dark Web e mesmo se tiver, teria que comprar os documentos para saber o que eles contêm. Por outro lado, como a OTAN está em guerra com a Rússia, é bem provável já que esses documentos já estejam de posse do Kremlin, não é mesmo? Bem, há poucos dias, o FBI entrou na residência de Donald Trump, Mar-a-Lago, na Flórida, atrás também de documentos ultra-secretos que ele teria roubado da Casa Branca. Nos últimos dias, agentes do FBI têm invadido também residências de amigos de Donald Trump, supondo que esses documentos estejam de posse de alguns desses amigos. Bem, está assim então. O presidente parece, até o momento, não vazou nenhum documento, se é que de fato os tem. Mas, por outro lado, hackers entraram desde agosto nos ultra-seguros computadores da OTAN e estão aí espalhando segredos da Organização do Atlântico Norte a quem quiser vê-los. Parece filme de ficção, mas também uma grande comédia, é claro. Não existe sistema de segurança seguro, absolutamente seguro. Quer dizer, existe sim, existe, mas eu não posso falar muito a respeito porque, bem, eu posso me comprometer e muito, mas os amigos já sabem ao que eu me refiro, sistemas absolutamente seguros. Por falar nisso, lembrei-me de um amigo que se recusa a colocar antivírus em seu computador. Ele diz que não resolve nada, porque se os hackers quiserem invadir, não existe sistema nenhum, antivírus nenhum que os impeça. A defesa dele é ser um cidadão como outro qualquer, sem nenhum destaque. Aliás, ele chega a dizer que se o sujeito entrar no seu computador, terá tanta pena que é capaz de deixar um trocado para esse meu amigo. Brincadeiras à parte, parece que tudo pode ser invadido a qualquer momento, não é mesmo? Pois é quase tudo, desculpe, quase tudo. Por enquanto é isso, até depois.